Olá, e para esta edição do Com a Palavra, desta semana aqui, abrindo esta semana, por enquanto pelo menos, não é isso? A gente tem o prazer, como sempre tem, de ter aqui um dos candidatos no primeiro turno, no turno inicial destas eleições, que teve, sim, se destacou pelo desempenho político, muito mais do que, como ele mesmo cita, muito mais do que propriamente eleitoral, mas que com certeza deverá render uma boa entrevista pelo que rendeu na campanha. Temos o prazer de receber aqui o ex-candidato pelo PSOL no primeiro turno, nas eleições para o governo do estado, professor Cícero Albuquerque. Bem-vindo. Felipe, eu agradeço o convite. Dizer que é um prazer estar aqui no Acta com você, já acompanho o seu trabalho há algum tempo e respeito. Muito obrigado, prazer é todo nosso. Bom, dei início o elemento, digamos, factual de agora, que foi a manifestação do professor Cícero Albuquerque, do PSOL como de uma forma partidária, colocando aí que não vai apoiar nenhum dos dois candidatos ao segundo turno. Como é que foi essa decisão? Simples e consequência da campanha que a gente fez, da posição que a gente assumiu na última eleição. Nós fizemos um combate, um bom combate, nós apontamos uma alternativa às velhas oligarquias alagoanas e às velhas formas de fazer política, e seria contraditório, depois de todo o debate que a gente fez, chegar agora no segundo turno apontando apoio para uma dessas candidaturas. Tá? Não trato as duas como iguais, não penso que as duas pessoas são iguais, mas entendemos que o conteúdo político não é diferente, é essencialmente diferente. Representam as oligarquias, o Rodrigo tem envolvimento com Arthur e com um grupo político que é nefasto, o Rodrigo tem envolvimento com o orçamento secreto, o Paulo Dantas tem todas as denúncias que a gente já conhece há muito tempo, e tem fatos mais recentes que eu prefiro não especular, a vida particular, mas entendo que as duas candidaturas não estão credenciadas do ponto de vista ético, moral, e não representam aquilo que a gente pensa enquanto proposta para um governo de Alagoas. No caso aí está bem definido que é uma posição do partido, é uma posição de colegiado, por assim dizer, e isso chega até o âmbito nacional também? É uma posição da rede em Alagoas. Da rede e do PSOL, é uma posição da federação em Alagoas. Nós fizemos um bom debate, nós fizemos uma boa discussão e chegamos a um entendimento comum de tal ordem que o documento que sai, ainda que seja assinado por mim, que sou presidente da federação em Alagoas neste momento, é um posicionamento do PSOL e da rede. Eleitoralmente, para os cerca de 18 mil eleitores que depositaram os votos no senhor especificamente, mas nesse contexto, nessa proposta aí, como é que fica a posição? Porque há, eventualmente, essas situações, né? O partido por si, ou no caso, coligações quando eram, federações agora, tem uma posição, mas tem também um certo comprometimento, aquela ligação com o eleitor, com quem depositou o voto em si. Como é que é essa orientação ou não tem? Não, nós primeiro definimos que não iríamos puxar voto nulo. Nós não puxamos voto nulo, nós apenas anunciamos que não apoiamos nenhuma das duas candidaturas. É claro que o eleitor, que não sendo filiado, que é uma parcela muito maior do que a parcela filiada, tem sempre a liberdade de definir. Tá? A nossa posição é uma orientação. Nós queremos orientar a militância do PSOL, a militância da rede, tá? E queremos orientar aqueles que fazem política em Alagoas não sendo filiados, mas que votarem em nós, de que obedeça, que siga o critério que a gente está adotando, que é o critério de dizer assim, olha, as velhas raposas, as velhas lideranças, as velhas práticas políticas não nos representaram e não nos representam, e nós vamos combatê-las sempre. Desculpa a insistência, por meio de qual manifestação na urna em si? Eu, por exemplo, vou anular meu voto. Tá? Eu, professor Cícero Albuquerque, não me vejo em condição de votar em nenhuma das duas candidaturas. E não é, Felipe e telespectadores, uma ação de repúdio às pessoas. Eu não faço política com fígado, tá? Eu faço política com compreensão de mundo e entendo que as duas candidaturas que estão postas não nos representam. E tenho, inclusive, até um acordo maior com os nomes de vice.
tá? Reconheço a história de Ronaldo, tenho simpatia pelo mandato que a JO cumpriu, mas entendo que quando você põe tudo isso no bolo, tá? E quando você avalia os apoios, e quando você avalia os envolvimentos, e quando você avalia os comprometimentos, você chega no final e diz assim, cara, não tem como votar em nenhum dos dois nomes, porque são muito ruins. A propósito dessas duas menções, aí a gente era algo para o próximo bloco, mas que eu já puxo para agora. Sobre isso, qual é a sua opinião como alguém que tem essa história na esquerda, da mesma forma como o atual vice-prefeito e candidato a vice na chapa do governo, o engenheiro Ronaldo Lessa, ex-governador, bem como da deputada Jó Pereira, que, entre outras coisas, leva consigo a questão da condição feminina para uma representante de governo. De Ronaldo Lessa, seria uma contradição se houver algum tipo de observação, de questionamento acerca disso da parte dele e da parte da deputada Jó Pereira, alguma contradição da parte dela em estar nessa posição, estar nesse... De Ronaldo, eu vou repetir aqui o que eu disse a respeito de Ronaldo durante a campanha, numa entrevista. Eu lamento que o Ronaldo tenha chegado, neste momento da vida dele, aderindo a um projeto político que nunca foi o que ele defendeu. Não entro nas motivações que ele tem, porque não as conheço. Mas este nível de pragmatismo político, adotado depois de uma caminhada bacana, tá? Penso que é um desserviço. Repito, não entro nas motivações pessoais, partidárias que ele tenha, não discuto isso, mas discuto o significado disso. A Ronaldo aderiu àquilo que há de mais atrasado na oligarquia política de Alagoas. Eu não lembro, Felipe, de uma candidatura tão carregada de sentidos negativos nos últimos tempos quanto a candidatura de Paulo Dantas. Tá? E não só o Ronaldo, mas alguns setores progressistas aderirem a isso sem a crítica necessária é muito ruim, porque rebaixa o nível de exigência ético, o nível de exigência moral, o nível de exigência político para um patamar muito, muito, muito aquém, num estado como Alagoas, que precisa ter uma exigência de elevação, não um rebaixamento daqueles que durante muito tempo cumpriram um papel muito bacana. Não nego, não discuto, não quero passar por cima da história de Ronaldo. Agora, Ronaldo já foi vice tem sido vice de JHC, e ele já sabia que o JHC era isso. O JHC é uma fachada, o conteúdo é velho, a cara é nova, o Ronaldo sabia disso, não foi um desavisado. Tá? Agora o Ronaldo faz pior. O Ronaldo adere a um projeto que é ainda mais atrasado. Tá? E isso a história sempre cobra. Da deputada a Jó é diferente. A Jó ela vem historicamente de uma família oligárquica, de uma lógica de dominação política no interior muito forte. Desculpa da interrupção, não é tão contraditório, não seria tão contraditório. Não tem a mesma história de contradição de Ronaldo, não tem tempo de contradição que o Ronaldo tem. Mas eu reconheço que ela fez um bom mandato, eu reconheço que ela teve uma intervenção bacana. Nós nos encontramos em diversos debates, por exemplo, sobre a agricultura familiar, em diversos debates sobre o FECOEP. Eu penso, Felipe, que fazer política é preciso que a gente faça com generosidade. E generosidade parte do pressuposto de que eu vou reconhecer em você as suas qualidades, mesmo que você tenha defeitos, e que eu aponte os seus defeitos, mas eu tenho o dever de reconhecer as suas qualidades publicamente. Quando eu faço isso, eu faço com a tranquilidade de que diz assim, olha, apesar dessas qualidades, a contradição de estar num grupo político comandado por Arthur Lira é muito grande, muito maior do que qualquer coisa. Qual a expectativa que o povo de Alagoas pode ter de um governo cujo tutor é Arthur Lira? Cujo patrocinador é Arthur. Um governo, uma campanha que tem recursos que você discute as raízes. Percebe? Eu nunca vi, e aí vale de uma forma geral, uma campanha tão cara quanto a de Alagoas, a última. Eu nunca vi uma campanha tão debochada, escancarada na compra de voto, na negociação de voto, os combos,
todo canto que a gente ia, eu escutava falar dos combos. O que é o combo? É o voto de deputado federal e o voto de deputado estadual juntos, que em alguns lugares chegaram a custar R$400. Em alguns municípios de Alagoas, houve leilão, assim, o candidato que pagava mais, o outro que ia lá e cobria, o candidato que ia lá e cobria, houve leilão. É um escândalo. E é mais escandaloso ainda como essas coisas não foram apuradas pela Polícia Federal, não chegaram à Justiça Eleitoral. E eu cheguei a dizer na campanha, olha, está acontecendo isso, mas eu não tinha provas. Tá? Eu não tenho provas. Eu tenho informações fortes, concretas, mas assim, eu não sou o único que tem tais informações, e o que é mais incômodo, eu fui o único que na campanha inteira manifestou algum incômodo com esse tipo de coisa, porque isso virou prática comum que circula livremente. A gente vai, por dever de cumprir aqui com o deadline da gente de cada bloco, para um intervalo, mas já já retorna. Neste Braskem Explica, vamos ver como estão os trabalhos nas áreas de desocupação e monitoramento em Maceió. Máquinas e equipamentos fazem o fechamento dos 35 poços de sal. E para ampliar a detecção de eventuais movimentações no terreno, DGPS adicionais estão sendo instalados em uma das mais modernas redes de monitoramento do país. Nas ações de zeladoria e cuidado com os bairros, atuam as equipes de vigilância, limpeza e controle de pragas. E tem ainda o programa que atende os moradores nos cuidados com seus pets. Na encosta do Mutange, as demolições continuam nos próximos meses, quando começam a terraplenagem, drenagem e o plantio da cobertura vegetal. E para preservar a memória dos bairros, imóveis de interesse histórico e cultural já foram registrados com escaneamento a laser. Quer saber ainda mais? Acesse braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta para este segundo bloco do Com a Palavra, que nesta edição tem o prazer, como a gente sempre costuma frisar, o prazer de receber, porque, entre outras coisas, são pessoas que se dispõem a vir, pessoas que se dispõem a falar para você, sobretudo, além de eleitor, que por enquanto se esgota no próximo dia 30, cidadão, sobretudo, né? A gente agradece, sobretudo, também por essa disposição em a pessoa estar aqui para prestar esses esclarecimentos e, óbvio, fazer o uso da palavra, mas também prestar esses esclarecimentos, sobretudo para ti, que os merece acima de tudo. E a gente tem o prazer de receber, como eu estava falando, o professor Cícero Albuquerque, que foi candidato pela Federação PSOL e Rede ao governo do Estado. E a gente continua. Só para esgotar esse último assunto que a gente concluiu o bloco anterior, essa denúncia que o senhor colocou, em algum momento teve oportunidade, pelo menos, de formalizar alguma coisa, de fazer uma denúncia anônima, alguma coisa, como o senhor falou, até leilão de voto teve no interior, né? Eu confesso, assumo que cometi o erro de não fazê-lo. E se eu fizesse, na campanha, né? E se eu fizesse, eu faria assim, de forma pública e aberta, não faria jamais anônimo, entendeu, Felipe? Mas, assim, penso que essa também era uma informação que não me cabia apenas, cabia a todo mundo. Nenhum vivente minimamente informado em Alagoas desconhece os fatos que eu estou dizendo aqui. É impressionante. E é mais impressionante ainda como nós assimilamos isto como um fato comum, um fato usual com o qual a gente aprendeu a lidar e pronto. Faltou, na tua opinião, mais rigor nessa fiscalização por parte das autoridades a quem cabia essa responsabilidade? Não houve. Faltou não houve. Não houve nenhum. Pois bem. E passando efetivamente agora para uma temática do segundo bloco, seguindo aqui esse roteiro, uma coisa que, como a gente colocou inclusive na abertura, que chamou a atenção, chamou o destaque para a pessoa, para o político, para o candidato Cícero Albuquerque, e a gente destacou isso aqui em comentários no Jornal do Acta, aqui também, foi o desempenho na campanha.
em especial dentro da campanha, nos debates. Como eu até coloquei, era o candidato que estava mais solto, por assim dizer, de apontar o dedo para todo mundo. Foi até essa construção que eu fiz num dos comentários aqui no Jornal do Acta. E como o senhor falou, chegou até a se criar uma expectativa de que isso revertesse até mais em votos. A que o senhor atribui isso? A condição de professor, domínio de sala de aula, a militância política ou essa condição mais independente? Penso que as três coisas e talvez uma outra questão que é assim, a convicção de que o papel a ser cumprido era aquele, de que a oportunidade a dada teria que ser aproveitada da melhor maneira possível. Imagina o que é uma pessoa da minha geração encontrar o colo e ter a oportunidade de dizer a ele um monte de coisa que anda engasgada aqui para toda a geração, para toda Alagoas, e não ter a oportunidade de dizer. Eu tenho essa satisfação de ter dito. E não como pessoal, repito, mas como tarefa política. Eu fui designado pelo meu partido, pela rede, recebi o apoio da Unidade Popular, um apoio lindo, maravilhoso, companheirada fantástica, recebi o apoio do PCB e a confiança de um monte de gente. E eu não poderia faltar com esta confiança. Eu sou um militante político há 40 anos. Eu tenho 56, quase 57 anos. Desde o começo da minha juventude, eu começo no movimento estudantil, em grupo de jovens, e tenho uma trajetória de militância. Eu tenho uma formação acadêmica, que isso também não pode ser desprezado, mas assim, eu evitei ser o professor na campanha. Eu procurei ser o Cícero, o cara que vem de uma família de classe popular, que traz uma esperança muito grande, que vê na política um caminho de transformação social e que entende que a eleição é o momento da gente debater os problemas e apresentar as propostas. Mas também não poderia ser só isso, eu fiz um combate. E este combate precisava ter sido feito. Eu tenho a alegria, e vou dizer para vocês, de ter feito, pelo que eu saiba, e eu sou um estudioso um pouco dessas questões, a primeira grande campanha de esquerda da história recente de Alagoas. A nossa proposta não era chegar, Felipe, falando futilidades, nem fazer uma campanha de caras e bocas. Nós trouxemos um conteúdo, nós começamos a nossa campanha, não por acaso, no Quilombo dos Palmares. Passou a eleição, eu tive a oportunidade de revisar o material de campanha, material de rede social, e eu faria tudo outra vez. Porque nós fizemos aquilo que nós acreditamos que deveria ter sido feito. O retorno disso, não necessariamente, como a gente falou, já a gente toca nesse assunto, eleitoral por enquanto, mas no político de conscientização e naquele contato mesmo eleitoral, né? Muita gente coloca que naquele contato ouve-se, né? De se ouvir mesmo, de se ver muita coisa que o eleitor diz para alguns políticos, se abre, por assim dizer. Esse retorno, esse desempenho, num período tão curto assim, já era possível ser visto durante a própria campanha? Alguém que mencionou, olha, o senhor naquele debate gostei de falar, gostei de quando o senhor disse isso, aquilo outro. O tempo todo. Ainda hoje. A gente chega nos lugares, nos restaurantes, para no posto de combustível. O que a gente tem feito no dia a dia tem sido permeado por esse tipo de contato, de retorno. Um retorno muito positivo, um retorno muito animador e a certeza de que nós fizemos aquilo que teria que ter sido feito há algum tempo em Alagoas. Essa lógica, Felipe, de a gente lutar a vida inteira contra os esquemas de dominação, contra as injustiças e chegar nas campanhas eleitorais, conciliar, é uma lógica que não pode continuar acontecendo. O que se destacava, o que se destaca mais do seu desempenho? O que o eleitor, hoje em dia, esse eleitor, como o senhor falou, que entra nesse contato, dá mais de retorno? Olha, aquela tacada que o senhor deu em fulano, aquela frase que você deu, alguma coisa em especial, aquele debate X, alguma coisa dessa? Não, assim, há uma referência ao colo e ao embate com o colo, aos embates com o colo, que não foram previstos por mim, foram circunstanciados. Né? O primeiro aconteceu, e acontecendo o primeiro a gente ficou com uma rivalidade para o segundo, e o terceiro ele correu, né? E eu acho que ele correu na hora certa porque ele não teria como tratar das questões que eu estava trazendo no terceiro debate. Que aí a gente já tinha rivalizado e não tinha mais como voltar atrás.
Mas o eleitor comum, a população no geral, ela trata daquilo que foi dito para todos, da mensagem que foi emitida no geral. Tá? Claro que há uma referência ao particular com o Collor, mas o geral foi o abordado. Você disse o que nós gostaríamos de dizer. Você falou o que a gente queria falar. Ainda hoje de manhã eu ouvi isso no posto de combustível. Cara, você disse tudo, eu fiquei muito feliz. Lavou minha alma. Lavou minha alma. O primeiro embate com o Collor, eu fiquei muito preocupado, porque eu tinha uma preocupação na campanha, que era não sair da campanha como um cara raivoso, como aquele cara que só aponta problemas, como aquele cara que só cria embates. E aí o debate foi muito tenso e a gente fica muito tensionado ali dentro. Quando saí do debate, eu peguei o telefone, assim, a primeira coisa que eu vi foi a mensagem de um primo meu. E ele disse assim, eu me acabei de rir. E aí, se ele disse isso, eu disse, por que o cara riu? Porque eu estava muito tenso, assim, saí do debate carregando 500 quilos. Sim. E aí, eu ouvi outras pessoas. E as pessoas entenderam aquilo de uma forma leve. Tá? De uma forma leve. Eu penso que o conteúdo era denso, mas a forma não foi agressiva. E isso, para mim, é valor. Eu não gostaria, repito, de ficar marcado como um cara encrenqueiro. Não, eu quero ser o cara que aponta o problema, mas que apronta a proposta. Mas também não levar a pecha, não ter esse rótulo de, digamos, sem desmerecer apenas um personagem. Não, ter uma postura de seriedade, não ser apenas o hilário da coisa. Não vou usar outro termo, por respeito ao senhor e por respeito ao personagem que era uma coisa para mim de valor, assim. Olha, nós começamos a campanha com as pessoas dizendo que tem 4 candidatos. E eu ouvi uma entrevista do Rui de forma particular, o Rui dizendo assim, tem 4 candidatos e tal, e tal, e tal. E eu fiquei me perguntando assim, qual é o meu lugar nessa história? Se só tem 4, o que é que eu e que os outros Lucianos seríamos? Tá? E eu fui para o debate dizendo assim, nós vamos hoje mostrar por competência, por conteúdo, por postura, que não existem 4 candidatos. Existem mais. E eu saí do primeiro debate já destacado, sem nenhum esforço e sem criar uma figura. Não é uma figura, é o professor Cícero Ferreira de Albuquerque, que tem uma vida acadêmica, que tem uma militância política, que concilia, que procura conciliar essas coisas, que não faz da política o meio de vida e que não faz concessões para ter voto ou para ganhar a eleição de qualquer forma. Tá? Nossa postura era de afirmar uma posição, de defender um campo, de dizer sou um candidato de esquerda, represento uma proposta que combate a desigualdade, que combate a injustiça, que quer uma sociedade igualitária, mas representa, acima de tudo, uma forma de fazer política que seja afetuosa. Que faça as rupturas todas, mas que saiba falar com afeto, que saiba trazer um conteúdo sem ser raivoso. Algumas vezes eu fui duro, eu sei disso e precisa ser. Mas, assim, o conteúdo, repito, não pode ser desprezado, tem que ter o conteúdo, mas a forma também pode ser combinada com o conteúdo. E eu acho que a gente conseguiu isso. A gente vai para o terceiro e último intervalo, já retorna. Neste Braskem Explica, vamos ver como estão os trabalhos nas áreas de desocupação e monitoramento em Maceió. Máquinas e equipamentos fazem o fechamento dos 35 poços de sal. E para ampliar a detecção de eventuais movimentações no terreno, DGPS adicionais estão sendo instalados em uma das mais modernas redes de monitoramento do país. Nas ações de zeladoria e cuidado com os bairros, atuam as equipes de vigilância, limpeza e controle de pragas. E tem ainda o programa que atende os moradores nos cuidados com seus pets. Na encosta do Mutange, as demolições continuam nos próximos meses, quando começam a terraplenagem, drenagem e o plantio da cobertura vegetal. E para preservar a memória dos bairros, imóveis de interesse histórico e cultural já foram registrados com escaneamento a laser. Quer saber ainda mais? Acesse braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta para este terceiro e último bloco, como a gente sempre costuma destacar também quando a entrevista está rendendo, e na minha modesta opinião, essa está, eu acho que você concorda comigo, temos o prazer de receber aqui, além da entrevista, do entrevistado, todo esse conteúdo que ele traz consigo,
realmente o candidato, ex-candidato ao governo pela Federação Rede e PSOL, candidato pelo PSOL, professor Cícero Albuquerque. E para a gente esgotar esse tema do desempenho que o senhor teve, que deixou aí marcado, só uma questãozinha, até uma provocaçãozinha. Para algumas das pessoas que colocam aí, que fazem esses elogios ao desempenho de Cícero Albuquerque na campanha, pelo que ele disse por todos esses eleitores, já chegou a questionar, já chegou a perguntar isso, ou pintou essa vontade de perguntar: ok, obrigado pelo elogio, mas você votou em mim? Inevitavelmente. Eu tenho dito, brincado assim com os companheiros. E já eu completo a pergunta. Que eu troco os votos pelos elogios. Foram muito mais elogios do que votos. Tá? E eu atribuo isso, sem ter feito uma avaliação com o conjunto da militância ainda, a um pragmatismo político do momento. Tá? Assim, a eleição aparentemente polarizou também no Estado. E quando ela polarizou, assim, passou a ter uma coisa de voto útil, que é um voto muito ruim, o voto útil, que é um voto, na minha opinião, muito ruim, mas que eu entendo, aconteceu. E para alguns deles, chegou a consultar ou não? Chegou a perguntar para um ou outro ou não? Não. Ou então, se não quiser responder, fica à vontade também. A minha mãe faz isso por mim, viu? Ela é ótima. Pronto, ok. Mas se a resposta se perguntasse, e a resposta dissesse: olha, não, eu votei em cicrano, mas bateria alguma mágoa, algum rancorzinho, olha, está elogiando o desempenho, ou seja, em parte está concordando com a gente ideologicamente, politicamente, eleitoralmente. Por que eleitoralmente também não ajudou? Por que não votou, bateria um rancorzinho desse ou não? Talvez por isso eu não tenha perguntado, Felipe, para não alimentar mágoas. E claro, eu sou da seguinte opinião: o voto é individual, o voto é um direito, exato. Mas assim, eu sempre procuro votar no melhor candidato, ou na melhor candidata, tá? Assim, mas eu entendo que o Brasil está vivendo um momento que é de muita polarização e às vezes isso faz com que algumas pessoas escorreguem, tá? Eu vou te dar um exemplo de uma companheira linda, maravilhosa, que eu tenho respeito imenso, uma companheira da UFAL, a Luciana Caetano. E quando a candidatura nossa surgiu, a professora Luciana Caetano, a Luciana assumiu publicamente nas redes sociais que votava conosco. Perdão pela interrupção também, o pessoal já deve ter visto que é uma característica deste apresentador. Deixe-me fazer as tuas palavras de elogio à professora Luciana, que foi a segunda entrevistada aqui do Com a Palavra. Perfeito. E a Luciana assumiu publicamente o voto conosco. E a Luciana recebeu um combate muito grande de algumas figuras, porque algumas figuras muito interessantes, assim, que estavam empenhadas numa associação Lula-Paulo Dantas, por exemplo, que é uma aberração. Tá? Essa associação é uma aberração histórica, mas eu também não vou entrar no mérito disso. Tá? Cada um faz o que bem entender com o seu voto e com a sua escolha. Mas assim, e ali eu acho que foi um momento muito curioso, porque gerou em algumas figuras formadoras de opinião, inclusive, um certo cuidado em assumir publicamente. Tá? Eu tenho muita alegria dos votos que tive. Eu prefiro comemorar os votos que tive do que lastimar os votos que não tive. Tá? Especialmente porque os votos que eu tive foram votos muito, muito sinceros, muito verdadeiros e de muita convicção. Num projeto político, nós somos vencedores nesta eleição. E eu te digo mais, nós teremos 3 vencedores nesta eleição, nós teremos quem vencer, lógico, vai ser sempre vencedor. Creio que nós somos o segundo grande vencedor, porque nós apontamos para Alagoas uma alternativa que Alagoas não tinha visto nos últimos tempos e marcamos, com pouco tempo, com pouco recurso, nós marcamos a eleição e penso que o Rui, que estava morto politicamente, apareceu de novo. Está na cena. Entendeu? Não tenho nenhuma queixa. E a propósito, também disso uma pergunta inevitável. Não chega a ser necessariamente apenas pragmatismo político, apenas uma visão, uma projeção. Essa eleição, essa votação, tudo bem que é uma votação de todo o Estado. A próxima eleição que teremos será municipal. Mas, de qualquer forma, esse desempenho, o nome consolidado pelo que o senhor está já colocando desse reconhecimento, já o habilita
para a próxima eleição? Já está entendido isso ou isso vai fazer parte de uma avaliação a seu tempo, até dessa avaliação posterior? Isso. O meu partido ainda não reuniu depois da eleição para fazer um balanço. Nós estamos empenhados no segundo turno e estamos empenhados na eleição de Lula. Mas nós já temos uma agenda. Assim que passar a eleição, nós vamos sentar, vamos conversar e vamos encaminhar. Eu estou à disposição do meu partido, eu estou à disposição de um projeto de sociedade alternativo, emancipador, de uma sociedade justa, igualitária e fraterna. E entendo que a política partidária, que a política eleitoral é um caminho. Eu estarei nas lutas, nos movimentos, no cotidiano da minha vida, como sempre estive. A propósito desse outro elemento que o senhor mencionou, e agora, como é sempre uma tendência aqui no Com a Palavra, da gente, neste bloco, abordar o âmbito nacional. Essa polarização, né, que o senhor menciona, que todos mencionam, que é fato, na tua opinião, é motivo de preocupação, desespero, não é, para tanto, nenhuma das alternativas anteriores? Penso que o povo brasileiro tem sofrido muito, que o povo brasileiro é um povo maduro, e penso que o povo brasileiro vai dar a vitória ao Lula. E com a vitória do Lula, no dia seguinte, a gente começa tudo outra vez. Nós vamos virar uma página e nós vamos olhar no futuro para este momento histórico, assim, como foi possível a gente errar tanto e como foi possível a gente suportar tanta grosseria, tanta barbaridade, tanta crueldade de uma pessoa e de um governo. E como uma pessoa e um governo tão ruim conseguem atrair ainda tantos brasileiros a assumirem posição a favor dele. É lastimável, mas é a realidade que a gente está vendo. Que é a pergunta que te faço agora. É justamente isso. Na minha opinião, essa convicção chega, na minha modesta opinião, a ser até algum otimismo perante essas presenças, as manifestações que a gente tem visto ultimamente, em redes sociais, sobretudo, as manifestações gerais, e agora passando para uma seara que é muito complicada e que chega a ser a questão da religião. Por isso que eu incluí a questão de uma situação desesperadora entre as alternativas aqui. Mesmo assim, o senhor considera que há essa possibilidade de o candidato à reeleição não ser reeleito? Eu espero, eu trabalho, eu luto por isso. Eu penso que nós estamos vivendo, Felipe, uma coisa muito grave. Eu ouvi Damares esses dias. E eu já tinha visto de tudo, mas não tinha visto nada tão horroroso. O que a Damares fez esses dias nesse país é uma coisa absolutamente inacreditável até. Eu venho de movimento de igreja, Felipe, a minha formação inteira, tá? Eu não fico colocando isso, eu sou cristão, eu venho de movimento de igreja, não faço isso porque acho que isso é apelativo e tem ficado feio na maior parte das vezes. Mas assim, te digo que tem uma fé maior, tem um Deus maior, tem um princípio maior que move a gente em sociedade. Este rebaixamento do debate político não pode continuar sendo alimentado. A gente tem que fazer o debate dos grandes problemas. A fome, a pobreza, a desigualdade social, a falta de oportunidades para a juventude, a violência contra os jovens pobres, pretos e de periferia, são os temas que têm que nos mover. A necessidade de ter uma universidade pública cada vez mais potente, de ter educação para todos, são os temas que têm que nos mover. Não podemos aceitar que o debate seja levado para certos lugares como tem sido levado. Para a gente encerrar, seguindo uma citação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que resume mais ou menos esse contexto daí, e reforçando com as expressões, as manifestações que a gente tem visto, entre as quais a da ex-ministra Damares Alves. O ex-presidente falou, vamos ganhar a eleição, ele também está com essa convicção, mas o bolsonarismo está aí. O senhor acha possível que o país se cure, por assim dizer, dessa ferida que existe nesse momento, por todos esses valores distorcidos, mas são princípios representados pelo bolsonarismo no Brasil? Uma vitória de Lula, um governo melhor do que os governos anteriores,
sem cometer os erros que foram cometidos anteriormente, e mais 10, 15, 20 anos nos permitirão olhar para este momento histórico e dizer assim, houve um dia infeliz, houve um tempo infeliz, mas não é imediato, isso é uma coisa, é uma construção histórica. O fato é que nós precisamos assumir essa tarefa e fazer neste momento o grande combate, que é o combate para vencer a eleição. E eu não sou daqueles, Felipe e meus amigos e amigas, que acreditam que todos os problemas do Brasil e da sociedade se resolvem por eleição, mas é importante que a gente entenda que esta eleição, assim como foi a eleição de 89, é uma eleição importantíssima. Estão em debate 2 grandes projetos de país, 2 grandes projetos de sociedade, um que eu considero muito maléfico e outro que eu considero positivo, ainda que tenha um monte de coisa a ser corrigido. Ex-candidato Cícero Albuquerque, professor Cícero Albuquerque, ex-candidato ao governo pela Federação Rede e PSOL, candidato pelo PSOL. Muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço e me coloco à disposição para outras oportunidades, para uma boa conversa, para um bom debate, porque nós estamos em Alagoas e Alagoas precisa que a gente faça sempre um bom debate. Nós estamos num estado com muitos problemas e a gente precisa, enquanto professor, enquanto comunicador, assumir papéis sociais cada vez mais efetivos para que a gente possa deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, uma sociedade melhor. Oxalá. E a gente vai ficando por aqui. E, como sempre, deixando aquele para refletir, né? A propósito de todas as questões aqui que a gente debateu nessa entrevista com o professor Cícero Albuquerque e sobre essas propostas, sobre a importância de se mudar, fica uma que acho que marca mesmo. Os políticos, assim como as fraldas, têm que ser trocados com bastante regularidade e, geralmente, pela mesma razão. Rui Barbosa. Até.